Quantas versões de você existe? Você consegue ser a mesma pessoa no trabalho e numa reunião de amigos? Olá, meu nome é Kate e hoje a gente vai falar do homem duplo, aqui no Entre Pontes. O Homem Duplo é um livro escrito em 1970 pelo Philip Dick. Eu li essa versão da editora Aleph, traduzida pelo Daniel Luhmann. Philip Dick é um escritor norte-americano que escreve no gênero de ficção científica, gênero esse que ele fez algumas alterações importantes. Ele fala sobre diversos assuntos, como política, autoridade, filosofia, sociedade, entre outros. Os livros dele não ficaram muito conhecidos no primeiro momento, não. Mas com o tempo eles começaram a ser adaptados para o cinema, e aí sim ele foi aclamado pelo grande público e pela crítica. Nesse livro, O Homem Duplo, o Dick conta pra gente a história do Fred. O Fred é um policial que trabalha disfarçado, e aí começa a diferença entre a escrita de Dick e as outras escritas de ficção científica. O Fred, quando está disfarçado, ele é fisicamente ele mesmo, mas com uma outra história. Ele cria uma outra história, um personagem para conviver ali no meio onde ele está disfarçado. Mas quando ele vai para dentro do quartel, para onde ele trabalha, na polícia, ele veste uma roupa de camuflagem. Então ninguém no trabalho dele sabe como ele é fisicamente. Mas ali, a história dele é a história realmente dele. A história de vida dele até aquele momento. O que é incomum, porque normalmente o que a gente vê é que o disfarce, inclusive físico, se dá enquanto o policial está no ambiente em que ele precisa estar disfarçado. E essa alteração começa a mexer muito com a cabeça do Fred, porque enquanto ele pode ser fisicamente ele mesmo, ele tem uma outra história, e ele tem que ficar lembrando que história que é, o que ele contou, como que era a vida dele antes, tudo sobre aquele personagem que foi criado. E quando ele está no trabalho, onde ele pode ter a história realmente dele, ele não pode se mostrar fisicamente. E essa dicotomia, ele começa a perceber que, na verdade, não tem nenhum lugar onde ele é ele em algum momento completo. Fisicamente, psicologicamente, intelectualmente, com a história dele. Tem coisas do passado dele que ele não conta nem aonde ele trabalha, mas que em certos momentos ele deixa escapar aonde ele está servindo ali disfarçado. No meio disso tudo, ele está investigando o tráfico de uma substância nova, substância D, e para poder ficar mais próximo dos peixes grandes, ele começa a ter que usar a substância D. E aí você imagina, toda essa confusão de quem eu sou, aonde que eu tô, junto com o uso de drogas que acaba mexendo mais com a cabeça dele, o Fred vai se perdendo. Ele não vai mais se reconhecendo nem enquanto policial, nem enquanto o traficante disfarçado. Fred vai percebendo que ele não sabe, na verdade, quem ele é. Até que chega um momento em que ele olha para ele nas filmagens do ambiente de disfarce e ele pergunta quem é aquela pessoa. Fred vai se perdendo. Um homem duplo faz a gente pensar quantas vezes a gente se perde. Quantas vezes a gente é um personagem em algum lugar. Eu não acho que tem que ser diferente, não. Aliás, eu acho que a sociedade pede isso para ele. A gente não pode realmente ser a mesma pessoa numa roda de amigos e dentro do ambiente de trabalho. A gente não pode ser nem a mesma pessoa, às vezes, na roda de amigos e na família. A gente vai criando mesmo esses personagens. Mas o homem duplo lembra a gente que a gente precisa ter pelo menos um lugar onde a gente pode ser a gente. Fisicamente a gente, psicologicamente a gente, intelectualmente a gente. Com a nossa história, com os nossos pesos, com as nossas chatices.
com as nossas alegrias, com o que a gente quer contar. O Homem Duplo lembra a gente que por mais que a sociedade, o tudo, peça pessoas diferentes em lugares diferentes de nós mesmos, a gente precisa saber quem a gente é. E a gente precisa ter esse lugar para a gente voltar. Senão, a gente vai fazer igual ele, a gente vai acabar se perdendo no meio disso tudo. O Homem Duplo é um livro muito gostoso de ler, uma leitura rápida, uma escrita fácil. E embora ele tenha sido escrito em 1970, ele é um livro futurista, então ele passa num tempo muito mais próximo do nosso do que de 1970. Isso traz para a gente algumas surpresas de como que o Philip já imaginava que nessa época ia ter determinadas coisas que a gente tem hoje. E algumas coisas a gente vê que ainda não é exatamente do jeito que ele imaginava que ia ser. Mesmo assim, é um livro que faz a gente pensar muito sobre o poder de ser a gente mesmo. E você? Tem algum livro que você acha que eu precise ler? Você já leu O Homem Duplo? Se não leu, é um livro que você também precisa ler. E não esquece de deixar pra gente nos comentários se você leu, o que você achou. Se você não leu ainda, leia e volte para comentar esse vídeo. Curta o nosso vídeo, siga o nosso canal. E caso você queira adquirir esse e outros livros do canal, a gente está deixando um link aqui na descrição. Obrigada e até o próximo vídeo.